Podcast Simplicidade com o pastor Osiel Matos. Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Osiel de Matos. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, algo que Deus tem colocado no meu coração nesses dias. Eu tenho sentido um desejo de falar sobre isso, ministrei sobre isso agora no último domingo na nossa comunidade e talvez essa mensagem vai chegar até você num momento difícil da sua vida, num momento complicado. Então eu queria compartilhar com você essa mensagem e para que a gente possa compreender o que habita dentro de nós, o que Deus colocou dentro de nós. Eu quero te dizer que o Senhor empoderou a igreja dele. Jesus liberou a luz dele, liberou sobre a igreja, né, aquilo que ele recebeu da parte do Pai. Então ele tem transmitido aos discípulos, transmitiu também às pessoas que viriam e que todos nós iríamos então dar testemunho de que nós estamos ligados nele e ele é ligado no Pai. E todos somos um com Jesus, somos um com o Pai, assim como Ele está ligado ao Pai, nós estamos ligados a Ele. Então eu queria que você marcasse esse texto aí, Marcos capítulo 16, o versículo 14 até o versículo 18. Eu vou ler o texto aqui, mas depois você pode abrir na sua casa. Diz assim a palavra de Deus: Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer este milagre: expulsar os demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando colocarem a mão sobre os doentes, esses ficarão curados. Esse texto é um texto maravilhoso. É tão incrível, poderoso ver, né, a ação do nosso Senhor Jesus quando Ele ressuscitou. Aí a partir do versículo 1, nós vamos ver que era um domingo pela manhã, Ele havia ressuscitado e então Maria Madalena, Salomé e Maria tiveram lá no túmulo de Jesus, e quando elas chegaram lá, elas ficaram assustadas porque encontraram um homem vestido de branco sentado lá no lugar que havia sido colocado Jesus, e ele falou: Não, fique tranquilo, porque ele ressuscitou. Então, depois disso, elas saíram daquele local. Depois Jesus ele aparece para Maria Madalena, que é aquela mesma que ele havia expulsado 7 demônios. Então ele encontra com ela e fala assim: vai lá, dê a notícia para Pedro e para os demais discípulos. Aí nós vamos ver do 1 até o 7, e a fim de irem para a Galiléia, porque eu vou estar com eles, eu vou estar com vocês na Galiléia. Então Jesus fala isso para Maria Madalena, e ela corre então, conta para os discípulos que eles estavam ali tristes, né? Chateados, porque no primeiro momento parecia que tudo aquela promessa, tudo aquilo que Jesus havia falado, eles não se ligaram naquilo que Jesus estava comunicando para eles, né, ao longo da caminhada. Então eles não se tocaram, e ele então estava triste. Acabou para mim, acabou minha chamada, acabou o Messias, acabou, enfim, acabou a história. Era o que eles estavam sentindo, uma tristeza profunda ali em Jerusalém, esperando, né? E quando chega essa primeira notícia para Maria Madalena, que foi a primeira que Jesus apareceu, eles não acreditam nela. Depois Jesus aparece a outros 2 discípulos também, que voltam e falam a mesma coisa: nós vimos o Mestre, ele está vivo. Também eles não dão crédito.
Então aí a partir do versículo 14, por fim Jesus vai até eles, já que eles não estavam obedecendo, aliás, não estavam acreditando naquilo que estava sendo testemunhado acerca de Jesus. Então eles chegam a questionar, né? É uma mentira, isso não é verdade, enfim. A gente não sabe qual foi a discussão que os discípulos estavam ali, mas o fato é que eles não acreditaram, eles estavam teimando. E Jesus chega então e repreende eles. Aí a partir do versículo 14, Jesus por fim aparece para eles e eles estavam comendo à mesa, mas Jesus repreende eles. Eu quero chamar a sua atenção para essa repreensão aqui de Jesus. Jesus repreende os discípulos porque eles não tinham fé, estavam teimando em não acreditar naqueles que tinham visto Jesus ressuscitado. Então, eu queria dizer algumas coisas aqui para vocês nessa mensagem. A primeira dessas três coisas que eu quero falar com vocês é que nós precisamos anunciar o que nós provamos e o que nós experimentamos. Ali, quando Jesus aparece para Maria e para aqueles outros dois discípulos, né, Maria e Madalena, elas provaram e experimentaram daquilo que elas já vinham recebendo da parte de Jesus. Então Jesus chega ali para os discípulos e fala assim, vocês não têm fé e vocês estão teimando em não ter fé. O fato de só não ter fé não basta, mas a gente precisa compreender que às vezes a gente está indo contra aquilo que está sendo anunciado para nós. E a verdade anunciado sobre o amor de Jesus. E existem muitas pessoas assim, ainda nos nossos dias. Mas a oportunidade que eu quero compartilhar com vocês aqui, que nós temos de anunciar e de provarmos aquilo que nós experimentamos, que é a presença de Jesus, e nós temos alguns exemplos sobre isso, né? Na palavra de Deus. Jesus ele estava repreendendo os discípulos ali por algumas coisas que não deveria estar acontecendo, né? É tão maravilhoso o que Jesus fez na vida deles, né? Eles viram milagres acontecendo, eles viram morto sendo ressuscitado, eles viram Jesus perdoando, eles viram tantas coisas, mas mesmo assim, quando alguém chega e fala, eu vi ele aqui, tem algo que está real aqui, gente, ele está vivo, e eles não acreditam. Então, primeira coisa, nós precisamos anunciar o que nós experimentamos e provamos. É isso que aqueles dois discípulos e Maria Madalena fizeram, eles foram anunciar. Embora as pessoas que receberam eles não acreditaram neles, mas nós não podemos deixar de anunciar. Então, se você prova de Jesus diariamente, experimenta dele, do amor dele, da presença dele, você precisa e eu precisamos divulgar isso, anunciar isso, mesmo que quem a gente esteja anunciando não recebam isso. Amém? Então eu queria que a primeira coisa compartilhar, se você está recebendo algo de Deus, libere isso na vida das pessoas, transfira isso na vida das pessoas. A segunda coisa aqui que eu quero falar é sobre o fato de Jesus ter repreendido eles por não ter fé. O que Jesus está dizendo aqui para eles? Ter fé é não rejeitar. E pelo fato ali deles não estarem acreditando naquelas pessoas, é tão somente por eles estarem rejeitando o que próprio Jesus já tinha dito para eles. Olha lá em Mateus 16, versículo 21, fala assim, a partir daquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes, dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então aqui está um texto, quando Jesus estava na Galileia ali, ele fala isso. Ele fala para eles, falou, olha, vai acontecer, vou ter que passar por isso, vou ter que ir para Jerusalém, passar a injustiça, vão ficar furiosos comigo, vou cair na mão dos anciões, dos chefes sacerdotes, dos escribas, e eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então, a primeira rejeição dos discípulos ali, quando estavam reunidos em Jerusalém, era a rejeição dessa palavra que Jesus fala para eles, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aí no versículo 22 aí de Mateus 16, Pedro chama Jesus num canto e dá uma repreensão nele,
Jamais isso vai acontecer, Deus não vai deixar isso acontecer. E no versículo 23, Jesus então virou-se para Pedro e fala: sai da minha frente, Satanás, você é como uma pedra de tropeço no meu caminho, para fazer, né, a tentar impedir, pois o seu pensamento é como um ser humano e não como um Deus, como que Deus pensa. Então, todo o plano de salvação, tudo aquilo que Jesus, que Deus tinha traçado para que eu e você pudesse ser salvo, Pedro vira ali dando repreensão a Jesus, e Jesus falou que sai fora, porque isso não vem de você, isso aí é o inimigo agindo na sua vida. Então Jesus o repreende, e então é o primeiro relato aqui daquilo que eles estavam rejeitando, a informação de Maria Madalena e daqueles outros 2 discípulos, quando eles chegam e afirmam ter visto Jesus, que ele havia ressuscitado. A falta de fé aqui tem direta relação com a rejeição da palavra de Deus, da palavra de Jesus que foram lançados sobre eles. Outro texto também que fala sobre isso, Mateus 17, 22. Olha o que diz aqui, ó. Um dia os discípulos estavam reunidos na Galileia, aqui que era na Galileia, e Jesus disse a eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Versículo 23. E eles vão matá-lo, mas ao terceiro dia, depois, ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes, né? Então, mais para frente aí, no versículo 21, Jesus repreende eles também por não terem fé quanto à libertação de um demoniado. Então, em alguns momentos aí, os discípulos tinham essa dificuldade de ter fé naquilo que estava sendo ensinado para eles. Eles ainda estavam recebendo aquilo que estava sendo colocado dentro da vida deles, o caráter que Jesus estava desenvolvendo com eles. Olha um outro texto interessante aqui também, Mateus 20, 17 e 19. Versículo 17. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, aqui já era na parte final, quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular, enquanto caminhavam. E ele disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. Versículo 19. E entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele, crucificá-lo, mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. E também anota aí também na sua agenda aí outras referências que falam sobre essas palavras de Jesus: Marcos 8, 31 e 33, Lucas 9, 22, João 12, 20 a 36. O fato que Jesus tinha abordado eles, que eles não tinham fé, tem completa associação ao que eles haviam recebido de Jesus, conforme esses textos que a gente leu acima. Tal rejeição, né, fizeram eles cegar do que estava dentro deles. Então, o que já estava sendo compartilhado com eles? O reino de luz, que o próprio Senhor Jesus havia transmitido a eles. Então, essa ação deles mostrou falta de fé nas palavras de vida e de promessa do nosso Senhor Jesus Cristo que haviam compartilhado com eles. A outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre o mandamento de Jesus, né? Ali ele fala aqui no versículo 14, no versículo 15 aí de Marcos 16, depois dele ter falado isso, né, e ter confrontado os discípulos, ele fala: isso que vocês estão praticando está diferente daquilo que eu tenho ensinado, mas sobre aquilo que eu tenho ensinado para vocês estão recebendo. Vão pelo mundo todo. Jesus diz, versículo 15, vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas. E quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos que crerem, aí Jesus começa a falar, eles vão ter o poder. Então o que Jesus fala assim: vocês não estão crendo, mas se vocês crerem, vocês terão o poder. E aqui vem a missão da igreja.
Jesus repreende eles para compreender a missão da igreja, o poder que ele estava sendo derramado sobre eles, vão pelo mundo todo e anunciam o evangelho a todas as pessoas. O poder de quê? O poder da ressurreição de Jesus, o poder daquilo que Jesus veio para cumprir o propósito. Vocês vão estar cheios disso. Vocês vão estar recebendo isso. E essas boas novas precisam ser anunciadas. Vocês precisam abrir a boca e declarar com fé isso que vocês estão recebendo. O fato é que muitas vezes nós temos uma fé tão pequena que a gente não consegue olhar para aquilo que Deus derramou dentro de nós em Cristo Jesus. E isso é uma grande dificuldade que a gente tem de compreender a autoridade das Escrituras que pelo poder de Deus Jesus derramou sobre nós. Está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de você. Isso nós só vamos descobrir através de uma vida de intimidade e relacionamento com Jesus. Não tem como fazer isso por si só, não tem como fazer isso numa cadeira de faculdade. Nada disso vai nos dar essa intimidade. Essa intimidade vai ser gerada ali pessoalmente, naquilo que eu creio, naquilo que eu tenho pela fé, recebido de Jesus. Olha que caso interessante, Lucas no capítulo 6, versículos de 6 a 11. Tem algo tão maravilhoso aqui, você pode ler aí na sua casa também, não vou ler o texto aqui, mas fala sobre aquele homem da mão seca, né, da mão mirrada. Fala que ele estava dentro da sinagoga. Então Jesus chega ali num dia de sábado e sabendo que os religiosos ali, né, estavam no coração deles, fala assim, é lícito curar ou é lícito matar? O que é lícito, né? Então, só porque ele sabe o que é lícito fazer. Então Jesus olha para aquele homem que estava ali jogado pelos cantos, talvez não deveria nem estar ali pela sua situação da mão leprosa, mas o fato é que ele estava ali. E Jesus olha para aquele homem e falou assim, sai daí de onde você está, sai daí do cantinho. E às vezes a falta de fé que a gente tem empurrado a gente para os cantos não só da igreja, mas no convívio, naquilo que Deus nos chamou para fazer, mas tem nos empurrado dos cantos, a gente tem ficado sozinho e tem pensado sozinho. Então Jesus fala assim, sai daí do canto, vem para frente e mostra sua mão. E ele chega então e fala, quer saber? Jesus está na minha frente, cara, eu vou mostrar a minha mão. E ele mostra a mão ressequida que era a sua mão direita. O problema é que muitas vezes nós não estamos crendo naquilo que Jesus pode fazer porque a gente está mostrando a mão errada, a gente está mostrando a mão boa. Jesus não vai fazer nada porque a mão está boa. Ele quer ver a nossa mão defeituosa, isso aqui num sentido figurado, porque o que estava acontecendo ali com aquele homem da mão mirrada, ele estava no meio da congregação, as pessoas iam falar, um leproso, esse cara isso, esse cara aquilo, essa menina aquilo outro. E às vezes por vergonha ou por falta de coragem, nós nos acanhamos e ficamos no nosso canto e não mostramos a mão certa. Mas Jesus quer ver a mão certa. A mão certa é a mão que está defeituosa. Ele quer nos expor para que Ele possa nos curar. Então Ele fala, vem aqui para frente. E aquele homem sai para frente, ele mostra sua mão, e ele mostra a mão ressequida, a mão direita, e imediatamente ele é curado. Então você pode ler esse texto aí em Lucas, no capítulo 6, versículos 6 a 11. Então, queridos, os homens, né, nós, os seres humanos, procuramos milagres, procuramos coisas, procuramos prosperidade, mas sabe de uma coisa? Deus procura relacionamento. Quando Jesus chama aquele homem ali na frente, aquele homem estava ali procurando um milagre. Mas Jesus chama ele para um envolvimento, para se mostrar, se livrar de tudo aquilo que ele estava escondendo, ou tudo aquilo que ele estava lhe fazendo ficar à parte, às margens daquilo que o Senhor queria fazer. Então muitas vezes nós estamos assim, nós estamos só querendo os milagres do Senhor, só querendo as bênçãos do Senhor, só querendo que Ele faça. Mas Jesus, Ele procura relacionamento. Olha o que diz em João capítulo 4, versículo 23, fala assim, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque são esses a que o Pai procura. Então o Pai está procurando, Deus está procurando um jovem, Deus está procurando um menino, Deus está procurando uma menina, Deus está procurando um homem, mulher.
crianças que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Ele está buscando, Ele está procurando, Ele está te procurando no meio da congregação, Ele está te procurando no meio da escola, no meio da faculdade, Ele está te procurando e te atraindo. Ele está nos atraindo para poder trazer essa fé, essa esperança de que Ele ressuscitou e que Ele ainda continua fazendo milagre. O grande problema é que muitas vezes nós não estamos fazendo isso é porque nós acostumamos. Acostumamos com as coisas, acostumamos com a presença, acostumamos com tudo que o Senhor está colocando na nossa vida e paramos de celebrar as pequenas coisas que Ele tem feito, paramos de celebrar a vida do nosso irmão, paramos de celebrar o sucesso dos nossos irmãos, a vitória que eles têm tido. Às vezes a gente fica até chateado, mas sabe de uma coisa? O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. O Senhor está procurando homens de fé, mulheres de fé, e que crê na ressurreição, que crê naquilo tudo que Deus derramou dentro de nós. Você foi empoderado, eu fui empoderado, isso está dentro de você. Nós vamos pegar coisas mortíferas, mas não vai fazer mal nenhum. Vamos beber coisa mortífera, não vai fazer mal nenhum. Vai pegar serpente, não vai fazer mal nenhum, porque o poder de Deus está dentro de nós. O poder de Deus está dentro de você, está dentro da sua vida. Ele te escolheu, Ele me escolheu. E nós precisamos aprender a celebrar esse poder que está dentro de nós. A celebrar a presença dele, a celebrar. A gente não faz mais isso, a gente só fica triste por canto, mas Jesus está te chamando. Sai daí, vem para cá, vem para o centro, vem para o meio, mostra a sua mão, deixa eu fazer algo para você, deixa eu te colocar aqui no lugar que eu quero, deixa eu te tirar desse ambiente de angústia, deixa eu te tirar desse ambiente de depressão, deixa eu te fazer aquilo que meu Pai me chamou para fazer. Para terminar, eu quero ler um texto aqui que Paulo fala em Efésios, no capítulo 1, versículo 18 ou 20, Paulo fala, olha que coisa mais linda. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para o qual ele nos chamou. Uau! E que também, para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age. Outras versões falam que opera em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao lado direito no mundo celestial. Meu Pai, esse texto é poderoso. Ele age dentro de nós, Ele está dentro de nós. E é esse mesmo poder, essa mesma força poderosa que Deus usou para ressuscitar Jesus, irmãos. Ele usou para ressuscitar Jesus. Ele usou para levar Jesus aqui em Marcos, volta lá no Marcos 16, olha o que fala no versículo 19, para a gente finalizar. Depois de falar com eles, depois de Jesus ter falado aí com os discípulos, né, repreendendo eles a não ter fé, tudo isso que a gente acabou de falar, ele fala assim, depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte e o Senhor os ajudava por meio dos milagres e provava que a mensagem deles era verdadeira. Nós precisamos voltar para essa mensagem. Nós precisamos voltar a pregar, a ensinar, a anunciar as boas novas do Evangelho, a celebrar as boas novas do Evangelho. Ele vive esse poder que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e o fez assentar à direita de Deus, o nosso Pai. Deixa eu te dizer uma coisa, esse poder está dentro de você, você foi empoderado, você não é um coitado, você não é um acaso, você não é um erro, você é obra do nosso Senhor. Você e eu somos obra, somos sonhados com Ele, nós somos escolhidos por Ele e nós fomos nós somos separados para andar nesse poder. E Ele mesmo vai nos ajudar por meio dos milagres, por meio daquilo que o Senhor construiu. Você não é um erro, você não é um derrotado, você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Esse poder que ressuscitou Ele dos mortos, Ele opera dentro de você. Que Deus abençoe você,
saia desse lado, saia desse canto, saia desse ambiente de murmuração e venha para o centro, venha para o meio e mostre a mão certa para Jesus. Mostre a sua mão certa, porque Ele há de fazer grandes maravilhas em você, em mim e através de nós. Que Deus te abençoe, um grande beijo, nos vemos no próximo encontro aqui, na próxima ministração. Nós estaremos orando por vocês, pela sua família. Um grande beijo, amamos vocês e até a próxima.